There's something about you. There's something about you. There's something about you. There's something about you. Controle a sua mente, é você no comando e não o contrário. Nós teremos logo mais uma ferramenta que fala a respeito disso, mas eu quero dizer o seguinte: esses dias eu precisava voltar a fazer exercícios físicos, pois eu estava me sentindo ofegante em alguns momentos, em alguns treinamentos mais longos que eu ministro. E sair da cama de manhã para ir fazer exercício, ou sair tarde do escritório para ir fazer exercício, era algo que estava realmente sendo muito desafiador. Entrei num grupo junto com outros treinadores, nós fizemos um treinamento junto de aperfeiçoamento de algumas técnicas, e eles falaram: nossa, eu também estou com esse problema de saúde, eu também preciso voltar a fazer atividades físicas. O outro falou: eu também, e a outra falou: não, eu também. E nós criamos um grupo e nós fomos inseridos nesse grupo com o seguinte desafio: fazer 300 dias de exercício no ano. Isso quer dizer praticamente entre 5 e 6 vezes por semana, algumas 5, algumas 6, para que a gente possa bater essa meta. Pensa que é fácil? No terceiro dia, a musculatura toda doendo, e assim, se você não aguentar, não precisa ser musculação, pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, pode ser algo mais leve que você suporte, mas você tem que se movimentar. Esse é o grande desafio. Mas tinha uma voz lá interna, aquela voz que vai dizendo: cara, fica na cama, não, vai para casa, você tá cansado. E veja que isso é um reflexo do corpo trabalhando para que você atenda a alguma vontade habitual dele. Eu estava habituado a acordar cedo e não fazer exercício, fazer outras atividades. Sai do caminho que ele está acostumado nos últimos anos a percorrer. E isso gera um incômodo e o seu sistema interno pode te puxar para não fazer aquilo. Isso é importantíssimo. Eu li num livro esses dias, eu não vou lembrar agora o nome dele, mas depois eu trago para você, que lagostas, e isso parece aleatório, mas preste atenção, olha só o que eu vou te trazer. Olha que interessante. Quando uma lagosta, ela está mal na sua vida lagostina, se é que podemos falar dessa forma, e ela está lá se arrastando, cabisbaixa, não está conseguindo se alimentar direito, ela levanta e começa a se posicionar com as patinhas, aquelas garrinhas dela para cima. Por que ela faz isso? Porque o fato dela estar de pé, dentro do sisteminha dela interno, quer dizer que ela está numa posição de vulnerabilidade e precisa se defender. Ela está meio triste e precisa se reerguer. Ela precisa atacar, ela precisa estar pronta, ela precisa ter mais energia. E quando ela faz isso, pequenos micro-hormôniozinhos de lagosta vão inundando o sistema interno dela. E ela se sente mais disposta depois disso. É como se desse ali uma injeção de testosterona, de adrenalina na lagosta. O fato dela fazer isso. Isso é algo que eu quero trazer para você. Cauê, o que tem a ver a lagosta? A rotina matinal tá confuso? Eu sei, vai ficar claro agora. A questão é a fisiologia. Repete comigo, fisiologia. Tendemos a acreditar que os fatores externos, aquilo que acontece à minha volta no meu trabalho, no trânsito, na minha família, na minha relação com os meus filhos, é o que vai determinar meu estado interno. Exemplo, uma coisa muito ruim acontece. Alguém se acidenta, alguém que eu gosto muito fica doente, ou um negócio que eu estava esperando que fosse funcionar na minha profissão não dá certo, uma eleição de síndico que você tinha tudo para ganhar, mas você vai mal, escorrega lá na fala, não passa a credibilidade necessária e você perde aquele condomínio. Isso te deixa mal. E veja que ao te deixar mal, você começa a ficar para baixo. Quando você tá mal, tá triste, o que acontece com você? Você tá aqui, ó, para baixo, os braços para baixo, tristinho, tristonho. E o que seu corpo interpreta? Opa, quando você, Pedro, Roberta, Ana, Cauê, quando você tá com o corpinho assim para baixo, é porque algo fora está acontecendo que está deixando você muito triste. E ao se posicionar dessa forma, se lamentando, nesse suspiro triste, tô aqui ensinando para que você entenda, o seu corpo começa a produzir hormônios que vão gerar pensamentos e sentimentos internos que vão te colocar cada vez mais para baixo, até que você resolva mudar a sua postura, a sua fisiologia. O grande pulo do gato e a boa notícia é que não são só os eventos externos que determinam aquilo que acontece internamente. Se eu mudar a postura do meu corpo, eu mando uma mensagem inversa para o meu cérebro. Preste atenção no que eu estou dizendo. Quer dizer que se eu estiver triste, Cauê, e eu levantar que nem a lagosta, o que seria no nosso caso humano? Estufar o peito, dar uma respirada fundo. Eu vou resolver meus problemas, eu vou encarar. Tá difícil o mercado tá concorrido, o negócio tá difícil, as eleições estão difíceis, tem cada vez mais síndicos, cada vez mais se formando, mas eu vou me garantir, eu vou fazer, eu vou correr atrás. E você traz essa fisiologia, você traz essa força, a sua química interna muda.
Porque o seu cérebro entende, opa, aconteceu aquilo lá ontem, ele perdeu a eleição, mas olha só como é que ele está hoje, olha só como é que ela está hoje. Cheio aí de ginga, cheio de preparo para vencer o dia, seja qual for o desafio. E o seu corpo automaticamente começa a substituir aquela química ruim por uma química que vai te dar potência de agir. Olha que incrível isso. E é isso que nós vamos chamar de fisiologia. Por que estou explicando isso? Porque parte da nossa rotina matinal são exercícios que faz com que você saia do eventual, saia daquilo que é o natural, o automático. O que é o automático? O evento externo, a vida, a economia, a política, as brigas, os relacionamentos vão definir se eu vou ter mais potência de agir ou menos, se eu estou feliz ou se não. E eu vou te dar uma ferramenta, ou várias ferramentas, que vão trabalhar no sistema reverso. Independente dos fatores externos, até se você não estiver muito bem, você vai fazer alguns exercícios que vão inundar o seu sistema de hormônios positivos que vão te trazer uma força que você precisa para começar o seu dia para valer e resolver qual for o problema que você precisa naquele momento, qual desafio for naquele momento. Ok? Então é isso que eu chamo de fisiologia, que a neurociência vai chamar de trabalhar a fisiologia para conseguir potencializar os seus recursos internos. Nós vamos trabalhar a fisiologia para potencializar o nosso estado interior de recursos. Ok? Faz sentido isso? Vamos lá. Qual memória, estado você vai trazer para sua mente? Já estou dando um spoiler. Vai ter um momento em que você vai trabalhar com pensamentos. Nós vamos trabalhar com pensamentos na nossa rotina matinal. E eu quero que você já pegue no seu caderninho e coloque lá umas 2 ou 3 memórias de momentos em que você foi forte, momentos que você tomou decisões, momentos que você foi vitorioso, momentos em que você teve muito peito ali para resolver uma questão, momentos de sucesso, de conquistas, lembranças boas, afetivas, aquela viagem, aquelas pessoas, aquele momento. Eu, por exemplo, eu lutei em judô durante uns 15, 20 anos da minha vida. E eu trago algumas memórias da minha primeira competição com 6 aninhos, onde eu pego e jogo o menino. Depois eu trago outros momentos de luta também, quando eu tinha 13 anos, 14 anos, que foram lutas mais marcantes. Eu lembro eu celebrando com os meus parentes, com meu pai, que sempre estava nos campeonatos. Eu lembro de alguns cursos que tiveram alguns desafios, campeonatos internos, alguns deles eu consegui excelentes resultados. E eu comemorando aquilo, negócios que eu fechei, uma turma grande de imersão que ficou satisfeita. E eu vou trazer isso. Porque olha só que interessante, não é só o corpo, o formato dele, a posição dele que vai determinar essa sopa química. O que você vai trazer nos seus pensamentos também vai, ok? A fisiologia vai trazer bons pensamentos que vai me trazer uma sopa química positiva. E os pensamentos que eu colocar na minha caixinha ali para rodar, como se eu pegasse um tablet numa caixa e apertasse um play, eles também vão despertar excelentes sentimentos e hormônios para que eu continue aquele dia. Então, no seu caderno, você vai ter que parar um pouquinho agora e colocar qual memória eu traria de coisas boas que aconteceram, coisas que eu superei, de vitórias, de coisa boa mesmo, coisa positiva. O que será que é? Coloca lá e vamos para a próxima aula.